Número 10. Condado de Humboldt. 5. Tarde da noite, nos arredores de Eureka, Califórnia, um casal ouve batidas frenéticas na porta da frente. Quando eles abrem, uma jovem está parada ali sem roupas, tremendo e implorando para entrar. Ela diz que há um homem nas árvores, ela diz que ele está perseguindo ela. O casal a leva para um hospital e, de alguma forma, ela sobrevive. Ela conseguiu escapar, por enquanto. Mas o que torna a história dela tão perturbadora é que ela não foi a primeira mulher ligada a essa floresta, nem de longe. No encontro da Califórnia com Oregon, há uma área remota de floresta chamada Triângulo Esmeralda. É um local de sequoias imponentes, neblina densa e extensas áreas selvagens onde alguém pode sumir sem fazer barulho. Entre o início dos anos 1990 e 2014, 5 mulheres desapareceram aqui, 5 mulheres. E apesar de anos de investigações, ninguém jamais explicou completamente o que aconteceu com elas. É 13 de setembro de 1993. Jennifer, uma jovem, sai de seu apartamento pela manhã para buscar emprego em uma fazenda próxima. Ela não tem carro, então faz o que todo mundo fazia naquela época sem pensar 2 vezes. Vai até a estrada e faz sinal de carona. Essa é a última vez que alguém a vê. Jennifer estava morando com seu namorado, Tro, logo do outro lado da divisa do condado, no condado de Trinity, então chegou aquela manhã. O trabalho, a fazenda, ela pedindo carona na beira da estrada com o polegar estendido. E depois disso, nada. Tro registra o desaparecimento dela, mas a polícia mal parece se importar. Eles rapidamente concluem que ela saiu por vontade própria. Caso encerrado, mas ninguém que conhece Jennifer acredita nisso. Ela deixou tudo: documento, cartão do banco, bolsa de viagem e até o saco de dormir. E se você quer entender por que isso era importante, ouça o que a mãe dela disse a um repórter. Nenhum hippie que se preze deixa seu saco de dormir. 6 dias se passam sem nenhuma notícia de Jennifer. Finalmente, Tro e os homens com quem ela estava morando vão até a fazenda para ver se ela chegou, mas ela não chegou. Jennifer nunca chegou lá. De volta a Nova York, sua mãe, Susana, liga várias vezes para o departamento do xerife do condado de Trinity, pedindo providências. Ela envia uma foto da filha para eles, mas a resposta é sempre a mesma: ela fugiu, nenhuma busca séria, nenhuma urgência. Susana até envolve seu deputado, esperando que isso faça a investigação avançar, mas não adianta. Ela precisa contatar o xerife do condado de Nassau, em Nova York, antes que alguém na Califórnia aceite investigar formalmente o desaparecimento de Jennifer. Quando as autoridades levam o caso a sério, muito tempo já foi perdido. Susana e o marido, Fred, vão eles mesmos de avião para a Califórnia. Os homens que moravam com Jennifer ajudam como podem. A família contrata um detetive particular e o Departamento de Investigação da Califórnia se envolve. Mas até então, anos já haviam se passado. Jennifer nunca foi encontrada. Até hoje, o caso dela continua em aberto. Oficialmente, ela ainda está desaparecida. Após 4 anos, isso acontece de novo. 25 de novembro de 1997, uma garota de 16 anos chamada Karen Mitchell termina uma visita à loja da tia dela perto do Bayshore Mall, em Eureka. Ela sai para fora, um carro para ao lado. Ninguém consegue identificar, ninguém a viu nesse carro antes. Karen entra no carro e ele vai embora. Ela deveria ir para a casa dos tios mais tarde, mas nunca chega. Desta vez, a resposta é rápida. Voluntários, policiais, saem quase imediatamente, batendo de porta em porta, caminhando pelas cidades, vasculhando os pântanos ao redor de Eureka, hora após hora após hora. Mas nada. Nem Karen, nem o carro, nenhum sinal de nenhum dos dois. Agora, aqui está o detalhe que fica com você. Outra pessoa também estava naquela estrada naquele dia, apenas dirigindo, e precisou frear bruscamente ao ver um carro parado no meio da pista à frente. Ele desviou devagar. Eles olham para o lado e veem uma jovem em pé junto ao carro parado, conversando com o motorista. Depois, a testemunha diria que ela parecia assustadoramente com Karen. Mesma hora do dia, mesma estrada, era ela, e eles passaram direto, eles não tinham como saber. Ninguém poderia saber, mas alguém olhou diretamente para ela, tão de perto, e então o momento se foi para sempre. Há mais um detalhe no caso de Karen. Com o passar dos anos, a suspeita recaiu sobre um nome que você provavelmente conhece: Robert Durst. Robert Durst, herdeiro de uma dinastia imobiliária de Nova York, era alvo de boatos sobre atos terríveis pelos quais sempre escapava impune. Em 2015, ele foi preso pela morte de Susan Berman enquanto um documentário sobre ele era exibido. No episódio final, ele esquece o microfone ligado, se afasta e é flagrado murmurando algo que soa como confissão.
E em 1997, quando Karen desapareceu, Durst morava logo acima na costa, em uma cidade chamada Trinidad, a cerca de meia hora de distância. Nenhuma evidência jamais foi tornada pública ligando Durst a Karen, nem um pingo. Mas os investigadores locais disseram oficialmente que queriam sentar com ele e perguntar sobre ela. Eles tiveram essa chance? Ninguém pode dizer. Durst já se foi, morreu sob custódia, e tudo o que ele sabia, se é que sabia algo, levou com ele. O caso de Karen ainda está aberto até hoje, frio como gelo. Lembra da mulher na porta implorando para dois desconhecidos deixarem ela entrar? O nome dela era Christine Walters. Ela tinha 23 anos, era novembro de 2008, quase 11 anos exatos depois que Karen entrou naquele carro. Christine veio para a Califórnia como muitos jovens, buscando conhecer o mundo e descobrir o que queria estudar. As pessoas que a conheciam a descrevem como calorosa e aberta, do tipo que confia facilmente e conquista a confiança dos outros com a mesma facilidade. Então, esse casal a leva para o hospital, e o que ela conta aos médicos e à polícia é difícil de entender e ainda mais difícil de esquecer. Ela conta que estava na floresta tomando um chá alucinógeno em uma cerimônia de purificação e viu demônios. Ela diz que eles estavam seguindo ela, e ela diz que havia um homem também, um de verdade, que veio atrás dela pelas árvores e ela correu. Você poderia ignorar tudo isso, o chá, os demônios, mas os investigadores não fizeram isso, e quem cuidava dela passou a entender o que via. Uma jovem que tinha sido atacada, o tempo todo que ela está naquele hospital, ela continua dizendo a mesma coisa repetidamente. Alguém está tentando pegar ela, ele não vai parar. Ele não vai parar até colocar as mãos nela. Lá em Wisconsin, os pais dela estão correndo para trazê-la de volta para casa, fazendo-a embarcar num avião. A mãe dela está implorando, por favor, só fique no hospital. Você está segura lá, mas Christine é adulta e quer sair. A equipe não pode fazer nada além de deixá-la ir. Ela fica em um pequeno hotel aguardando o voo. E nesse hotel ela se fecha. Ela fica trancada no quarto por horas e só sai quando precisa. Ela está tão perto, quase fora dali, quase em casa. E então, alguns dias depois, Christine entra em uma loja para tirar uma cópia do seu documento de identidade e poder enviá-lo para sua família em Wisconsin. Ela sai daquela loja e ninguém a viu desde então. Número 9. Pearl Pinson. É uma manhã de quarta-feira, 25 de maio de 2016, e em uma passarela de pedestres sobre a rodovia Interstate 780, em Vallejo, Califórnia, as pessoas ouvem tiros e depois uma garota gritando por socorro. Então as pessoas se viram e o que elas veem naquela ponte é um homem segurando uma garota adolescente, e ele está arrastando ela pela passarela. São pessoas comuns, indo ao trabalho ou à escola, mas não ficam paralisadas. Eles vão em direção a ela, mais de uma pessoa, porque ninguém precisa explicar o que você está vendo. Dá pra perceber que algo está muito errado, e eles tentam chegar até ela. O nome dela é Pearl Pinson. Eles não conseguem alcançá-la a tempo. Antes que alguém haja, o homem empurra Pearl no porta-malas e foge. As pessoas ligam para a polícia imediatamente, e a polícia chega rápido, mas quando eles chegam, não há carro, não há homem, não há garota. Só há o celular dela ali no chão. Pearl tinha 15 anos. Ela estava indo a pé até o ponto de ônibus escolar, a poucos quarteirões de casa. O mesmo caminho que ela fazia todos os dias durante anos, e em cerca de 2 minutos, ela desapareceu. Havia pessoas na ponte que viram tudo e não puderam impedir. Agora vem a parte que torna o caso ainda mais perturbador. Quem procurava por Pearl não começava do zero, pois tinha várias testemunhas. Eles tinham descrições detalhadas o suficiente para identificar o homem naquela ponte quase imediatamente. O nome dele era Fernando Castro. Ele tinha 19 anos. E à medida que a investigação avança, os detetives vão coletar evidências aos montes, depoimentos de testemunhas, imagens de câmeras de segurança, evidências físicas, linhas do tempo e pistas. No final disso tudo, eles vão saber quem levou Pearl, para onde ele a levou e muito do que aconteceu depois. Mas, de alguma forma, apesar de tudo isso, eles ainda não vão conseguir trazê-la de volta para casa, e é isso que torna esse caso tão difícil de entender. Porque geralmente, quando um caso não é resolvido, é porque ninguém sabe o que aconteceu. Desta vez, os investigadores sabiam quase tudo, menos a única coisa que importava. Por que ela? Porque é aí que a história começa a ficar estranha. A ligação entre Pearl e Fernando Castro é uma das poucas partes deste caso que nunca foi claramente explicada. No início, os investigadores os descreveram como conhecidos.
Ao mesmo tempo, deixaram claro que acreditavam que Pearl fora levada contra a vontade. Porém, à medida que a investigação avançava, essa ligação começou a desmoronar. Depois, os investigadores e a família de Pearl afirmaram que não havia nenhuma ligação conhecida entre os dois. Até onde eles sabiam, Pearl não conhecia Fernando Castro. Se isso for verdade, um homem de 19 anos sabia onde ela estaria naquela manhã, a interceptou no caminho para a escola e a forçou a entrar no porta-malas do carro, em plena luz do dia, sem que ninguém conseguisse explicar o motivo. Mas aqui está a parte que a família de Pearl nunca conseguiu superar, o alerta Amber. Apesar das testemunhas, do suspeito e de a polícia saber que uma garota de 15 anos foi forçada a entrar em um carro em plena luz do dia, o alerta não foi emitido de imediato. Segundo a família, levou mais de um dia, e ao buscar uma adolescente sequestrada, isso é uma eternidade. James, pai de Pearl, disse que isso já deveria ter ocorrido. Nos anos seguintes, lutou por mudanças na lei para que outras famílias não percam o tempo que a dele perdeu. Quando o alerta é divulgado no estado, tudo acontece rápido. Uma viatura vê Castro dirigindo do carro dele, só que agora ele está a cerca de 480 quilômetros daquela ponte em Vallejo, lá no sul da Califórnia. Os policiais se aproximam para pará-lo, e ele foge, e durante a perseguição, ele atira nos policiais que tentam detê-lo. Castro desvia para uma área residencial, sai correndo do carro e entra em uma casa móvel, a casa de um estranho, onde há uma mulher dentro. De alguma forma, no meio de tudo isso, essa mulher consegue sair viva daquela casa. Castro, ainda armado, rouba um caminhão ali mesmo na propriedade e tenta continuar fugindo, mas agora está cercado, em grande desvantagem numérica. E esse é o fim da linha para Fernando Castro. Ele não sobrevive ao confronto. Todo o objetivo daquela perseguição era Pearl. Ela tinha que estar naquele carro, ela tinha que estar por perto. Então eles procuram por ela, mas ela não está lá. A única pessoa que poderia ter apontado em um mapa e dito ela está bem ali era Castro. E Castro agora está morto. O departamento do xerife do condado de Solano disse isso da forma mais clara possível. Ele pode ter levado a resposta com ele. Sem localização, sem motivo. Até hoje, ninguém pode dizer com certeza o que o fez fazer isso. 10 anos depois, Pearl Pinson ainda está registrada como pessoa desaparecida. Ela nunca foi encontrada. O caso continua aberto e sem solução. Se souber de algo que ajude as autoridades, mesmo que pareça pequeno ou incerto, ligue para a linha de denúncias do Departamento do Xerife do Condado de Solano. O número é 707-784-1963. Número 8, Eileen Michaloff. Ok, então imagine uma noite de segunda-feira. É um pouco depois das 6 horas, janeiro de 1989, Maddie estaciona em um estacionamento perto de uma pista de patinação no gelo, próximo a São Francisco, pelo motivo mais comum, buscar sua filha. Elas já fizeram isso 1000 vezes porque sua filha, Eileen, patina no gelo desde os 4 anos de idade. Então Maddie entra e olha para a pista procurando sua filha, como sempre faz, mas sua filha não está lá. Ela encontra o treinador e o que ele diz a deixa paralisada. Eileen nunca foi ao treino naquele dia, ela simplesmente não apareceu. E se você conhecesse Eileen, essa seria a parte que te assustaria, porque Eileen Michaloff não faltava aos treinos. Ela era o tipo de garota que nunca saía da rotina sem avisar os pais antes. Então, para ela simplesmente não estar onde deveria, isso não era uma adolescente passando a tarde à toa. Isso estava completamente fora do normal. Maddie sentiu isso no fundo, tinha algo errado. E aquele caminho de volta da escola, o que Eileen fez naquela tarde, é a última vez que alguém a vê. É 30 de janeiro e ela saiu da escola por volta das 14h30. E estava quente naquele dia, incomumente quente para o final de janeiro. Ela tinha treino naquela noite e sua mãe iria buscá-la depois, como sempre, mas o sol estava brilhando e ela tinha tempo, então tomou uma pequena decisão totalmente comum. Ela decidiu caminhar 3 quilômetros até sua casa e, em algum ponto entre a escola e sua casa, Eileen Michaloff desapareceu. Então, de volta ao rink, assim que Maddie ouve a notícia, ela e seu marido Michael não perdem mais um minuto. Eles entram no carro e refazem o trajeto da Eileen entre a escola e a casa, checando atalhos, o estacionamento atrás do centro comercial, o riacho e o parque, mas não acham nada. Nenhum sinal dela. Eles chamam a polícia, que traz cães farejadores, e começam pelo riacho. Ninguém diz em voz alta do que tem medo, mas todos ali estão pensando nisso. Os cães não encontram nada, nenhum vestígio dela.
A história se torna pública e surgem pistas, mas todas acabam não se confirmando, apesar de algumas pessoas acharem que a viram. Cada uma delas era um caso de engano, garota errada, lugar errado. E então, alguns dias depois de tudo isso, as equipes de busca voltam e vasculham o parque uma segunda vez, e dessa vez eles encontram algo. Bem ali, perto da entrada do parque, no leito do riacho, alguém encontra a mochila da Aileen e o chaveiro dela, e é nesse momento que o caso deixa de fazer sentido. Os investigadores já haviam passado por ali e não encontraram os itens antes, indicando que a mochila e o chaveiro chegaram ao leito do riacho depois. Alguém os colocou lá após o fim da primeira busca, quando as equipes já tinham ido embora, eliminando algumas possibilidades. Ela não se afastou da trilha. Ela não escorregou para dentro do riacho e isso passou despercebido de alguma forma. Os investigadores concluíram que Aileen tinha sido levada e quem a levou estava calmo o suficiente, à vontade o suficiente, para voltar exatamente naquele lugar enquanto a busca ainda estava acontecendo e deixar as coisas dela ali discretamente. Ela tinha sido levada e quem fez isso não estava em pânico. E então o caso simplesmente esfria. As grandes buscas diminuem. O FBI entra no caso, as pistas continuam chegando e nenhuma delas leva a lugar algum. Depois daquela mochila e do chaveiro no riacho, nenhuma outra evidência real aparece. Nenhuma ligação pedindo resgate, nenhum sinal dela. A investigação esfria, continua fria e os anos vão se acumulando. 1 ano, depois 10, depois 30, e os pais dela nunca pararam de procurar, nem por um único dia. Durante todos esses anos, Maddie e Michael mantiveram o quarto de Aileen exatamente como ela deixou. Eles mantiveram o quarto pronto para que, se a filha deles algum dia voltasse para casa, fosse o mesmo quarto que ela sempre conheceu. Mas em 2020, depois de quase 2 anos lutando contra o câncer, Maddie morreu. Foram 31 anos procurando pela filha. 31 anos ela manteve aquele quarto pronto e esperando por uma garota que nunca voltou pela porta e ela morreu sem nunca saber o que aconteceu com Aileen. Se está gostando do episódio, inscreva-se e deixe um like. Isso ajuda o programa a alcançar mais pessoas. E se você está ouvindo em uma plataforma de podcast, uma avaliação de 5 estrelas ajuda mais do que você imagina. Deixe um comentário e me diga de onde no mundo você está ouvindo. Eu sempre gosto de ver até onde essas histórias chegam. Número 7, Kevin Andrew Collins. É uma tarde fria em São Francisco, 10 de fevereiro de 1984, e há um garoto de 10 anos parado sozinho em um ponto de ônibus. O treino de basquete acabou e normalmente o irmão mais velho o leva para casa, mas hoje ele está doente. Então é só ele ali esperando o ônibus. E então, um homem se aproxima dele. As pessoas que lembrariam disso depois descreveram o homem da mesma forma. Alto, cerca de 1,80 m, com cabelo loiro, e bem ao lado dele, na coleira, um cachorro preto grande, e ninguém acha estranho. É só um homem, um garoto e um cachorro em um ponto de ônibus. Numa tarde de dia de semana, o ônibus chega, ou talvez não chegue, ninguém tem certeza. Mas em algum momento, nesses poucos minutos, Kevin Collins desaparece daquela esquina e nunca mais é visto novamente. Kevin era tímido, mas gostava de estar ao ar livre e amava basquete, tendo entrado para o time da St. Agnes. Por isso, está lá na tarde de 10 de fevereiro. O treino acaba. Agora, ser tímido faz diferença. Seu irmão Gary geralmente o acompanha até em casa. Mas Gary estava doente na cama. Kevin poderia ter pedido carona ao treinador ou a outro garoto. Mas ele não quer incomodar. Então, sai silenciosamente do ginásio sozinho e espera o ônibus. Se entrou no ônibus ou não, ninguém sabe. Aquela esquina é o último lugar onde alguém o vê. Quando Kevin não chega em casa no horário habitual, sua mãe, Anne, logo percebe que algo está errado. Ela pega o telefone e liga para todo mundo que consegue lembrar. Seus colegas de classe, a escola, seus professores, e nenhum deles o viu desde que ele saiu daquele ginásio. Então, o pai de Kevin, David, e o irmão de Anne, Michael, saem a pé e percorrem o bairro procurando qualquer sinal dele. Talvez ele tenha se afastado. Talvez ele tenha se confundido e se perdido. As horas passam e não há sinal dele em lugar nenhum. Quando a família chama a polícia, ela basicamente ignora. Acham que o garoto está na casa de um amigo e que logo vai aparecer. Mas Anne e David conhecem o filho e sabem que Kevin avisaria. Ele não sumiria sem voltar para casa, então a família faz o que a polícia não faz. Eles formam equipes de busca, espalham-se pela cidade e imprimem panfletos com o rosto de Kevin e os colam em todas as superfícies que encontram. Logo, surgem estranhos dispostos a ajudar, voluntários solidários que não suportam ver um garotinho desaparecido.
Alguém monta uma linha direta e a família se reveza, dia e noite, em volta daquele telefone, rezando para que ele toque. Um mês se passa e ainda nada. Esses cartazes finalmente fazem algo acontecer. Algumas pessoas veem o rosto do Kevin em um panfleto e procuram os investigadores para relatar que, perto de St. Agnes, viram Kevin parado em um ponto de ônibus conversando com um homem alto, cerca de 1,80 m, loiro, acompanhado de um grande cachorro preto na coleira. E algumas outras pessoas mencionaram outra coisa. Um Ford Galaxy azul foi visto circulando perto da escola. Se esse carro tinha algo a ver com o Kevin, ninguém pode dizer. Está apenas ali, em segundo plano. Nunca foi explicado. Nessa época, o caso do Kevin deixa de ser apenas local, pois ele se torna uma das primeiras crianças desaparecidas do país a ter o rosto em caixas de leite. Milhões delas. Nos Estados Unidos, pessoas tomam café da manhã, servem cereal e veem o rosto desse garoto com a palavra desaparecido impressa abaixo. Mas agora a pista já esfriou, um mês vira um ano vira muitos anos, e esse não saber simplesmente vai destruindo a família aos poucos. A pressão no casamento de Anne e David se torna insuportável e eles se divorciam. E os irmãos e irmãs de Kevin já disseram publicamente que isso ainda os assombra até hoje. O irmão dele saiu de um ginásio numa tarde e desapareceu, e eles nunca tiveram nenhuma resposta sobre o que aconteceu com ele. Agora vou pular um pouco porque depois disso o caso fica em silêncio por muito tempo. E então, no final de 2005, algo realmente estranho acontece. Uma funcionária do Departamento de Estado analisava solicitações de passaporte quando um nome a fez parar. Kevin Andrew Collins, ela conhece esse nome, ela se lembra do caso, então ela liga para a polícia e eles rastreiam quem fez a solicitação. E por um instante, talvez haja uma centelha de esperança. Talvez Kevin esteja vivo e tenha preenchido o formulário, mas não foi o caso. Descobriu-se que era um homem cometendo roubo de identidade. Ele disse ter escolhido o nome Kevin por achar que ninguém lembraria do caso após tanto tempo. A polícia o inocentou de envolvimento no desaparecimento. Ele usou o nome de um garoto desaparecido para obter um passaporte e se declarou culpado pela fraude. Foi uma coisa cruel e egoísta de se fazer e fez a família passar por mais uma rodada de falsas esperanças à toa. Depois, se passam mais 8 anos. Em 2013, a unidade de casos arquivados do Departamento de Polícia de São Francisco reabre o caso de Kevin. Com pistas antigas e evidências circunstanciais, eles obtêm um mandado de busca para uma casa na Avenida Masonic, a poucos quarteirões de onde Kevin foi visto pela última vez. Eles levam cães farejadores de cadáveres que detectam um cheiro e indicam um corpo enterrado no quintal da casa. Então eles começam a cavar e o que eles encontram são restos, mas não humanos. Os ossos pertencem a um cachorro. Os moradores daquela casa tinham se mudado para lá muito tempo depois do desaparecimento de Kevin e nunca foram suspeitos. Mais um beco sem saída. Mas 2013 é o ano em que a polícia finalmente revela quem eles vinham investigando esse tempo todo. Em coletiva de imprensa, o chefe de polícia de São Francisco, Greg Suhr, mencionou alguém com cautela. Ele o chama de pessoa de interesse, e o nome é Wayne Jackson. E aqui está o que a polícia sabia sobre Wayne Jackson. Ele já era bem conhecido por eles, condenado por um ato libidinoso contra uma criança ali mesmo em São Francisco, e era procurado no Canadá por um caso separado com acusações semelhantes. Voltando a 1973, ele tinha cerca de 1,80 m de altura, tinha cabelo loiro e possuía um grande cachorro preto, exatamente como as testemunhas descreveram o homem no ponto de ônibus. E fica ainda mais estranho a partir daí. Porque lá no Canadá, esse homem não era Wayne Jackson. Naquela época, ele usava o nome Raymond William Stewart. E depois do período que passou na Califórnia, ele mudou de nome novamente para Dan Tarian. Continuou morando na região de São Francisco até morrer de causas naturais em 2008. Segundo a polícia, ele usou vários nomes ao longo da vida e eles já tinham chegado até ele logo no início. Suhr afirmou que Jackson foi interrogado nos anos 80 logo após o sumiço de Kevin, pois correspondia à descrição do homem no ponto de ônibus. Eles até revistaram a casa dele, que ficava perto bastante da St. Agnes para ir a pé, e não encontraram nada, então ele foi liberado. Só décadas depois, quando os investigadores finalmente desvendaram todos aqueles nomes, é que o quadro voltou a ficar claro e levou eles de volta até ele. Pelo histórico dele, pelas trocas de nome e pela descrição que coincidia com o que as testemunhas viram. A polícia acredita que Wayne Jackson é responsável pelo desaparecimento de Kevin, mas ele nunca foi acusado.
Ele morreu um homem livre, com um nome inventado, em sua própria cama, e se a polícia estava certa sobre ele, então ele levou a resposta com ele para o túmulo. A polícia, porém, acredita que Jackson não agiu sozinho. Eles acreditam que havia um cúmplice próximo na época, que, segundo os investigadores, nunca foi identificado publicamente. Por anos, as autoridades buscaram essa pessoa e pediram que se apresentasse para relatar o que sabe, oferecendo até imunidade total. Conte para nós o que aconteceu e nada acontece com você, e todas as vezes que perguntaram, a resposta sempre foi não. Número 6, Jean Spangler. 2 dias depois do desaparecimento de Jean Spangler, alguém caminhando pelo Griffith Park encontra a bolsa dela. Está em uma parte do parque chamada Ferndale. Seus pertences pessoais ainda estão dentro, e também um bilhete. Ele diz, abre aspas, Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Vai funcionar melhor assim enquanto a mãe estiver fora. Então, quem é Kirk? Quem é o Dr. Scott? O que ela quis dizer? Vai funcionar melhor assim. Afinal, o que Jean estava prestes a fazer? Jean Spangler era uma atriz em ascensão na era de ouro de Hollywood. Entre 1948 e 1950, ela apareceu em vários filmes, papéis pequenos, de fundo, é verdade, mas ela estava em sets de filmagem de verdade, trabalhando. Mas atuar era apenas uma parte da vida de Jean. Ela também era mãe. Ela se casou em 1942 e teve uma filhinha chamada Christine, e quando esse casamento acabou, isso se transformou em uma longa e amarga batalha pela guarda. Jean lutou e Jean venceu. E então chegou o dia 7 de outubro de 1949, era por volta das 5 da tarde. E Jean deixa Christine com sua cunhada. Ela tem 2 paradas pela frente. Primeiro, ela está planejando se encontrar com seu ex-marido, um homem chamado Dexter. Ela precisa falar sobre a pensão alimentícia que ele está devendo. Depois, ela diz que precisa ir a um set gravar a noite toda, e não é qualquer filme. Chama-se Jovem com uma Trombeta, com um elenco de verdadeiras estrelas como Kirk Douglas. Esse poderia ter sido o papel que tiraria Jean do fundo e a colocaria como coprotagonista de verdade, mas nunca saberemos, porque naquela noite, Jean desaparece. No dia seguinte, Jean não aparece para buscar Christine. A princípio, ninguém entra em pânico. As filmagens costumam se estender, então talvez ela só esteja atrasada. Mas então passa mais um dia, e outro, e nada. Nenhuma ligação, nenhuma notícia, nada de Jean. É aí que o medo começa a aparecer. Porque isso não é do feitio dela. Jean não deixaria a filha assim simplesmente. Tem algo errado. E então aparece a bolsa. 2 dias após ela ter sido vista pela última vez, a bolsa surgiu no Griffith Park com o bilhete para Kirk dentro. Então, o primeiro nome que todo mundo pensa é o mais óbvio, Kirk Douglas, o astro de cinema. O homem com quem ela ia trabalhar, mas Kirk Douglas fica sabendo desse bilhete e vai direto à polícia de Los Angeles. Ele diz diretamente a eles que não é o Kirk mencionado naquela carta. Sim, ele conhece Jean, eles iam trabalhar juntos, mas ele diz que foi estritamente profissional, nada mais, e ele pode comprovar onde esteve o tempo todo. Então a polícia nunca sequer o trata como suspeito. Em seguida, eles olham para o ex-marido, Dexter, e no papel, esse é o cara. Divórcio amargo, longa batalha pela custódia. Ele é a última pessoa que Jean deveria ver naquele dia. Dexter afirma à polícia que Jean não foi ao encontro, e sua nova esposa confirma. E os movimentos dele também são confirmados, então assim, ele é descartado como suspeito. Investigadores e repórteres se espalham por Los Angeles procurando por qualquer coisa. Um atendente do mercado original do fazendeiro, próximo ao apartamento de Jean, disse que a viu lá. De acordo com esse relato, Jean parecia estar esperando por alguém, mas ninguém a viu sair. Há mais um contato. A cunhada de Jean disse que Jean ligou por volta das 7h30 daquela noite para saber de Christine. Essa ligação foi a última vez que alguém que conhecemos teve notícias de Jean. Rapidamente, as pessoas imaginam o pior. É preciso entender o contexto. O Griffith Park era visto como ponto de descarte por criminosos e a cidade estava em alerta. Menos de 3 anos antes, Los Angeles tinha sido abalada pelo assassinato de uma jovem, o caso infame que o mundo viria a conhecer como a Dália Negra. Esse caso também ficou sem solução. Isso nos leva ao bilhete e ao Dr. Scott. A polícia tenta descobrir quem ele é, mas não consegue. Então, amigos de Jean começam a contar algo para a polícia. Eles dizem que Jean contou a eles que estava grávida, perto do final do primeiro trimestre, e que estava procurando um médico para interromper a gravidez. Na Califórnia dos anos 1940, isso era ilegal, mas havia médicos que faziam isso discretamente, pelo preço certo, a portas fechadas.
O boato nos clubes de Los Angeles era sobre um homem chamado Doutor, suposto ex-estudante de medicina que fazia o procedimento por dinheiro. A polícia então investigou o nome Scott. Investigaram esse sobrenome na cidade inteira e nada se encaixava. Eles perceberam que Dr. Scott provavelmente era um nome falso para esconder a identidade do verdadeiro homem e evitar sua prisão. Eles chegam apenas a um ex-tenente da Força Aérea chamado Scotty, que conhecia Jean muito bem. Os dois tiveram um caso anos atrás, enquanto Dexter estava no exterior com o exército. Pelos relatos que a polícia reuniu, Scotty era cabeça quente. Segundo relatos, ele já havia atacado e ameaçado Jean quando ela tentou terminar. Isso parece uma pista, exceto que a cronologia a descarta. Scott e Jean não se viam desde que o casamento dela terminou em 1945 e Scott não tinha nenhum treinamento médico. Então ele também não pode ser o Dr. Scott, ou seja, foi descartado como suspeito. Agora, uma informação que torna tudo ainda mais estranho. Há um ator chamado Robert Cummings que trabalhou com Jean em um filme chamado The Patty Girl. Os dois eram amigos, nada romântico. Cummings contou à polícia ter visto Jean cerca de 2 semanas antes do desaparecimento. Ele disse que ela parecia feliz, comentou isso com ela e ela concordou. Ela disse a ele, estou vivendo um novo romance. Quando Cummings perguntou se era sério, Jean respondeu que não muito, mas que estava se divertindo como nunca. Ela nunca revelou o nome do homem para ele. Agora pense novamente naquele bilhete. Muitos pensaram que esse Kirk era o homem com quem Jean estava saindo. Como não era Kirk Douglas, devia haver outro Kirk na vida dela que nunca foi identificado. Quando a polícia conversou com a própria mãe de Jean, ela confirmou que Jean havia mencionado um Kirk para ela, mas a mãe não podia afirmar com certeza se ela estava falando de Kirk Douglas. Jean trabalhava para vários estúdios e já tinha citado esse nome antes de começar a trabalhar em Um Jovem com uma Trombeta. E ainda havia a corrupção no Departamento de Polícia de Los Angeles, que já prejudicara o caso Dália Negra e outros similares. Certo, então se passam 4 meses e aí o caso muda drasticamente. Um agente da alfândega dos Estados Unidos aparece e diz que estava seguindo 2 homens. Ambos são conhecidos como associados do mafioso de Los Angeles, Mickey Cohen. Os nomes deles eram Dave Ogle e Frank Nicoli, e o agente disse que havia uma mulher com eles, uma mulher que parecia a Jean. Então, os detetives foram para El Paso. E lá, um funcionário do hotel olha para uma foto da Jean e diz, sim, ela ficou aqui e falou sobre ir para Las Vegas em seguida, e então o rastro simplesmente desaparece. Depois disso, houve relatos de que Jean foi vista por toda a Califórnia, em Phoenix e até na cidade do México. Nenhum deles pôde ser confirmado. Então, o que aconteceu com Jean Spangler? Uma teoria importante e sombria é que Jean de fato foi ao encontro do Dr. Scott para o procedimento, mas algo saiu terrivelmente errado. E, em vez de ser pego e responder pela morte dela, o doutor se livrou das evidências e encerrou suas atividades, talvez por um tempo, talvez para sempre. A outra teoria se baseia no agente da alfândega e no funcionário do hotel. Algo levou Jean a se envolver com a equipe do Mickey Cohen, provavelmente não como membro, mas possivelmente com alguém importante do grupo. Talvez até mesmo o homem com quem ela disse para Robert Cummings que estava se divertindo como nunca. E nessa versão, Jean foge para o México ou para algum lugar no exterior. Para escapar da vergonha de ser uma mulher grávida e solteira naquela época. Mas aqui está a verdade. Não há evidências de nada disso. Toda a busca pelo Dr. Scott não deu em nada. Cada avistamento era de outra mulher ou apenas inventado. A família e os amigos de Jean nunca acreditaram na história da máfia. É aí que essa história nos deixa. Uma jovem mãe sai para um dia comum em Los Angeles por volta das 7h30 daquela noite. Ela faz uma ligação rápida para saber da filha, e então ela desaparece. Nenhuma resposta. Nenhum corpo, nenhuma explicação. Christine cresce sem nunca saber o que aconteceu com sua mãe. Número 5. Amanda Nikki Campbell. Tudo bem, há uma bicicleta infantil encostada em uma cerca em uma rua tranquila em Fairfield, Califórnia. Parece que quem a usava a deixou ali com cuidado para fazer algo rápido, mas a garota que a usava não voltou. O nome dela é Amanda. Ela tem 4 anos e mais de 30 anos depois, ninguém jamais a encontrou. Então, deixe-me te levar de volta ao começo de tudo. 27 de dezembro de 1991, 2 dias depois do Natal, e Fairfield ainda está naquele clima preguiçoso em que metade da cidade está de folga, as crianças estão em casa e as ruas estão completamente silenciosas. Amanda Campbell ganhou uma bicicleta de presente de Natal, e como qualquer criança de 4 anos com uma bicicleta nova, ela quer andar nela o tempo todo que puder.
Mais tarde naquela tarde, ela ainda está lá fora. Ela estava na casa de uma amiga ali na mesma rua e por volta das 4:30 ou 5 horas, ela sobe na bicicleta de novo para ir até a casa de outra amiga na esquina, mas ela não chega lá. Agora eu preciso que você entenda que tipo de rua é essa, porque isso importa para tudo o que vem a seguir. É uma vizinhança muito unida, todo mundo conhece todo mundo. Os pais sempre observam pela janela qualquer criança que passa. É o tipo de lugar onde, se uma criança caísse da bicicleta e chorasse, 3 adultos sairiam de casa imediatamente. Guarde isso. Quando Amanda não volta, a família começa a procurá-la imediatamente. Depois, os vizinhos também saem. Eles estão andando pelo quarteirão, chamando o nome dela, verificando os quintais, olhando pelos becos. Eles ouvem que ela foi para a esquina e seguem naquela direção. E dá para perceber que piora ao longo do dia. E então começa a escurecer e a família encontra a bicicleta encostada naquela cerca, a poucos passos de casa, em pé, sem nenhum arranhão, como se ela tivesse estacionado ali e saído para brincar, mas ela não está brincando em lugar nenhum, ela simplesmente sumiu, e é aqui que a coisa me pega. Ninguém ouviu nada, nenhum grito, nenhuma briga, nenhum carro saindo em disparada dali. Numa rua cheia de pessoas que estavam em casa, que com certeza teriam ouvido alguma coisa, mas agora já é fim de tarde, quase anoitecendo, com um bairro cheio de famílias, e nenhuma pessoa viu ou ouviu absolutamente nada. Quando a polícia chega, é sempre igual, sem sinais de luta ou de alguém arrastado. O que quer que tenha acontecido foi rápido, rápido o suficiente para que ninguém percebesse, mas de alguma forma lento o bastante para que uma criança de 4 anos aceitasse ir junto. Eles trabalham a noite toda batendo de porta em porta, casa após casa, perguntando a todos a mesma coisa. Você viu alguma coisa? Ouviu alguma coisa? E é sempre a mesma resposta. Foi uma tarde tranquila. Havia carros aqui e ali, mas nenhuma informação útil. E então todo o bairro ouve um som que normalmente não ouve. Um helicóptero vindo baixo sobre as casas com um holofote, varrendo de um lado para o outro os quintais das pessoas. E as pessoas saíram e ficaram lá apenas assistindo, porque isso não acontecia aqui. Esta é uma cidade segura. Agora policiais vão de casa em casa no escuro com lanternas, procurando a filha de alguém. E eles também trouxeram cães. Dias depois, cães farejadores seguem o cheiro de Amanda perto de sua casa por cerca de 1,5 km até a trilha sumir. Ela para de repente e para os investigadores perder a trilha ali indica uma coisa. Eles acham que foi ali que ela saiu de carro, que alguém colocou Amanda em um veículo e foi embora. Mas essa é só a teoria. Ninguém nunca provou para onde a trilha foi. Nesse momento, a polícia de Fairfield sabe que isso é maior do que eles. Este caso envolve todos, até o FBI. E aqui está porque isso soou alarmante desde o início. Amanda tem 4 anos. Tudo naquela cena indicava que alguém a levou, e há um detalhe importante ainda não citado. Isso já tinha ocorrido antes, não muito longe dali e há pouco tempo. Voltando 3 anos, 1988 meia hora ao sul de Fairfield. Existe uma cidade chamada Panola, e há uma menina de 7 anos chamada Amber Schwartz Garcia na frente da própria casa pulando corda, e então ela simplesmente desaparece, sem barulho, ninguém vê nada. Num segundo ela está no quintal e no seguinte não está mais. Sim, os investigadores notaram as semelhanças, e não foi só a Amber. Se você olhar para aquela região da Bay Area nesses anos, é pior do que 2 casos. Teve a Amber no verão de 88. 5 meses depois, Michaela Gerecht, de 9 anos, foi agarrada na calçada em frente a um mercado em Hayward. 2 meses depois disso, uma garota de 13 anos, Eileen Michaloff, desapareceu enquanto voltava da escola para casa em Dublin, e depois a Amanda. 4 meninas, poucos anos de diferença, um canto do mesmo mapa, e nenhuma delas jamais voltou para casa. 2 meninas novas, cada uma na frente de casa, a meia hora uma da outra, sumiram sem fazer barulho. Não é preciso distintivo para perceber que algo está errado. Algumas pessoas que procuravam Amanda eram da Fundação Amber Schwartz, grupo criado após o desaparecimento de Amber, e se juntaram à busca. Mas depois de 2 dias, tudo começa a desmoronar porque não há nada, nenhuma pista, nenhuma direção, nada mesmo. O melhor que eles conseguiram foram algumas descrições vagas de um veículo que talvez estivesse por perto. Só isso. E os anos passam assim, dicas que não levam a lugar nenhum. Um outdoor é colocado em Sacramento com o rosto dela, pedindo que quem souber de algo se manifeste. No meio de 1992, as autoridades disseram em voz alta o que todo mundo já pensava. Isso foi um sequestro. E então, o caso simplesmente esfria.
E por mais de 30 anos, nenhum vestígio de nenhuma das meninas jamais foi encontrado. Se você souber de qualquer coisa, e eu quero dizer qualquer coisa, sobre o que aconteceu com Amanda Campbell ou Amber Schwartz Garcia, o número para ligar é o do Departamento do Xerife do Condado de Solano, 70742-17090. Número 4. Kristen Modafferi. A última vez que alguém viu Kristen, com certeza, ela estava no segundo andar de um shopping no centro de São Francisco, conversando com uma mulher loira desconhecida por seus colegas. Ninguém ouviu o nome dela. E quem quer que ela fosse, ela desaparece da história ali mesmo e nunca mais reaparece. Pouco tempo depois, uma câmera de segurança em um caixa eletrônico registra Kristen mais uma vez, sacando algum dinheiro antes de sair andando e desaparecer do enquadramento. E esse é o último rastro concreto que alguém vai encontrar da Kristen Modafferi, de 18 anos, uma estudante de fotografia que estava morando na Califórnia há apenas 3 semanas. Em 1º de junho de 1997, no seu aniversário de 18 anos, ela se mudou para a região da Baía de São Francisco e foi morar em Oakland com 4 colegas que conheceu online, e ela logo entrou no ritmo. Em poucos dias, ela conseguiu 2 empregos, ambos em cafeterias. Quando termina seus turnos, ela sai e anda pela cidade com sua câmera, só para conhecer melhor a cidade. No dia anterior à sua primeira aula, ela trabalha no seu turno e comenta com um colega de trabalho que estava pensando em ir a uma festa naquele dia, pedindo indicações para uma praia. E então vem o shopping, a mulher loira, o caixa eletrônico e depois disso, nada. Na manhã seguinte, a aula pela qual ela estava tão animada começa sem ela. A chamada é feita, nada de Kristen. De volta à casa, os colegas de quarto notam que ela não voltou, mas ainda não se preocupam. Dias se passam assim. O pai de Kristen liga para a casa e deixa recado no fixo. Quando um colega retorna a ligação, é então que dizem em voz alta: Kristen não é vista há quase 3 dias, e é aí que os alarmes começam a soar. Seus pais pegam um avião, voam para Oakland e registram o desaparecimento da filha. O motivo de levar dias para alguém se preocupar é simples. Ninguém ao redor dela a conhece o bastante para se assustar ainda. Os colegas de quarto e da universidade acabaram de conhecê-la, então ninguém sabe que sumir por 3 dias não combina com ela. O homem que acabaria se envolvendo no caso era um ex-detetive de Oakland chamado Mahaney. Ele não suportava a suposição comum de que jovens adultos desaparecidos simplesmente tinham ido embora por conta própria, porque as primeiras horas após um desaparecimento geralmente são as mais importantes. Mas, a essa altura, já haviam se passado 3 dias críticos, e a família de Kristen é forçada a viver o pior pesadelo de qualquer pai. Eles vão para as ruas de São Francisco com pilhas de panfletos. O rosto de Kristen em cada um deles, parando estranhos e perguntando: "Você a viu?" Depois contratam um detetive particular. Quando a polícia descobre que um detetive particular investiga, o caso de Kristen ganha prioridade e Mahaney passa a trocar informações com ele. Eles se dedicam muito. Todos os colegas de quarto são interrogados e todos são inocentados. Eles procuram a mulher loira do shopping, mas essa pista não leva a lugar nenhum. Ela nunca aparece. Até hoje, ela nunca disse uma palavra sobre isso. Então, eles revistam o quarto de Kristen e encontram algo. Uma cópia de um jornal local, o San Francisco Bay Guardian, e nos classificados pessoais, um anúncio está circulado. Está escrito: amigos, mulher procura amigos para compartilhar atividades que gostem de música, fotografia, malhar, caminhadas, café ou simplesmente a praia, explorar a Bay Area. Interessado? Me ligue. Fotografia. A mesma coisa que Kristen veio até aqui para estudar. Então, os detetives vão direto ao jornal para descobrir quem colocou o anúncio. E eles chegaram tarde demais. Os registros já foram apagados. Não há mais como saber se Kristen colocou o anúncio ela mesma ou se ela o circulou porque estava pensando em responder. Isso simplesmente fica no ar. Mahaney traz cães farejadores. Eles dão alguns pertences da Kristen para os cães. Os cães pegam um cheiro. E do jeito que Mahaney interpreta, Kristen caminhou e entrou no ônibus da linha 38 Geary. Outros relatos apontam que cães também detectaram o cheiro de Kristen no fim da mesma linha de ônibus, no Souther Heights Park, em Land's End, onde o rastro sumiu perto de um penhasco à beira d'água. No começo, surgiu uma pista que parecia mudar tudo. Ela chegou à redação local, os investigadores largaram tudo para investigar, mas não resultou em nada. Tudo acabou sendo uma invenção, um beco sem saída. E buscar isso custou à investigação semanas que não podia perder.
Eles não têm corpo, nem cena do crime, e assim a polícia nem pode considerar oficialmente um crime. Os primeiros dias já se perderam, primeiro por acharem que ela fugiu, depois por uma pista falsa que não levou a nada. Em 1999, o caso de Kristen é apresentado em um segmento do programa America's Most Wanted, colocando-o diante de uma audiência nacional, e quase nenhuma pista útil surge. Os anos vão se acumulando. Mahoney acabou se aposentando, mas não consegue deixar o caso de lado e continua trabalhando nele, ajudando os detetives que vieram depois dele. Aqui está o que eles sabem com certeza. Kristen não voltou para casa em Oakland naquele dia. O que ocorreu com ela foi em São Francisco. Ou ela foi levada da cidade ou saiu de lá por conta própria. Mas de um jeito ou de outro, ela nunca voltou. Mahoney tem sua própria teoria sobre o resto. Ele acredita que Kristen terminou na Bahia, jogada de uma ponte da cidade, e afirma que, após quase 30 anos, as chances de encontrá-la assim praticamente sumiram. As marés continuam puxando. O que quer que estivesse lá embaixo já se foi há muito tempo, mas há outra possibilidade, uma mais silenciosa, e de certa forma, ela pesa ainda mais. Aquele ônibus que os cães indicam que ela pegou segue para um lugar chamado Land's End, esse mirante deslumbrante na beira da cidade, onde todo o Pacífico se abre com a ponte Golden Gate ao lado, exatamente o tipo de vista que um fotógrafo vai atrás. Então, a teoria é que Kristen foi até lá para tirar algumas fotos, chegou muito perto da borda, perdeu o equilíbrio e caiu. E se foi isso que aconteceu, diz Mahoney, alguém que ele consultou em uma agência federal oceânica disse a ele que um corpo entrando na água naquela noite poderia ser levado até Monterey, mais de 160 quilômetros ao sul, em apenas 3 dias, por causa das cavernas ao longo daquela costa e da forma como a correnteza corre ali. Mahoney afirma que as chances de encontrá-la são quase nulas e destaca que provavelmente há restos mortais com 100 ou até 1000 anos ao longo daquela costa. Então, mesmo na remota possibilidade de algo aparecer na praia algum dia, as chances de ser a Kristen são quase nulas. Algo que a maioria das pessoas aqui não sabe sobre mim. Eu não apenas conto histórias, eu também faço música. Meu álbum Sou Scara já está disponível em todas as plataformas de streaming. O link está na descrição, caso queira conferir. Você pode me seguir no Instagram em DylanStillingYT com underlines no lugar dos espaços, no X em IT_ITChills e no TikTok em Chills. Número 3. Crystal Tymick. 4 crianças brincam no quintal numa tarde de verão. 3 irmãos e a irmãzinha estão a pouco mais de 1 metro de distância entre si. E então, de alguma forma, a garotinha desaparece. Ninguém a vê sair, ninguém vê alguém levá-la. Em um momento, ela está lá, brincando debaixo de um pessegueiro no quintal no sul central de Los Angeles. No momento seguinte, ela simplesmente desaparece. As crianças passaram a tarde fazendo algo comum, ver quem jogava pêssegos mais longe por cima da casa ao lado. Esse era o jogo. E em algum momento, enquanto os 3 irmãos estavam bem ao lado dela, a irmãzinha deles desapareceu. O nome dela é Crystal. Ela tem 6 anos de idade. E o que torna esse caso tão perturbador é que, quando os irmãos finalmente perceberam que ela sumiu, nenhum deles consegue dizer exatamente quando foi a última vez que a viram. Eles estavam do lado de fora há horas. Nesse momento, ela poderia ter sumido há 5 minutos ou há 2 horas. Ninguém sabia. Então, os investigadores nunca conseguiram determinar o momento exato em que ela desapareceu. Eles ficaram com uma lacuna naquela tarde. Uma garotinha sumiu sem que ninguém percebesse. Mais de 30 anos depois, ela nunca foi encontrada, mas deixa eu te contar quem era a Crystal. Antes de continuarmos, ela era a caçula de 4 irmãos e a única menina, e tinha 3 irmãos mais velhos que cuidavam dela, e os 4 quase nunca se separavam. Porque não importava o que os meninos fizessem, a Crystal estava junto, acompanhando crianças bem mais velhas e nunca ficando para trás. Ela dividia a vida entre 2 casas, a da mãe em Santa Mônica e a do pai em Los Angeles. E naquele dia, tudo desmoronou. Ela estava na casa do pai. Era 30 de junho de 1994 e o calor da Califórnia estava intenso. E a Crystal saiu para brincar com os irmãos. Eles foram para a casa de um amigo próximo, onde havia um pessegueiro no quintal. A brincadeira era pegar pêssegos do pé e ver quem arremessava mais longe por cima da casa ao lado. Eles chegaram lá por volta das 2 da tarde. A avó deles chamou por volta das 5 para assistirem o Rei Leão. Então, o que quer que tenha acontecido com Crystal aconteceu em algum momento nesse intervalo de 3 horas.
E essa é a primeira coisa cruel de todo esse caso, porque não há um único momento em que alguém possa apontar e dizer: ali foi nesse segundo que a perdemos. A família dela não ficou esperando. Eles saíram quase imediatamente, chamando seu nome pela rua, acreditando que ela só tinha se afastado e que, ao virarem uma esquina, a encontrariam. Mas eles vasculharam o bairro e não havia nada fora do lugar. Nenhum estranho parado onde não deveria estar, nenhum carro estacionado na rua que não pertencesse a alguém dali, nenhum sinal de Crystal em lugar nenhum. Eles chamaram a polícia e a resposta recebida foi quase inacreditável. Mais de 100 policiais do LAPD invadiram o bairro e centenas de pessoas da comunidade apareceram para ajudar nas buscas. E como Crystal tinha apenas 6 anos, o FBI também foi envolvido em tudo isso. O LAPD declarou o que eles chamaram de alerta tático localizado, o que trouxe mais policiais para a busca e os manteve lá durante toda a noite. E então, o Conselho Municipal de Los Angeles interveio e ofereceu uma recompensa de $10.000 para qualquer pessoa que tivesse informações que pudessem trazer Crystal de volta para casa em segurança. Foi uma mobilização em massa, todo o aparato de uma vez. Socorristas, agentes federais, autoridades municipais e vizinhos comuns, todos lá fora juntos, percorrendo as mesmas poucas quadras repetidas vezes. Tudo isso por causa de uma garotinha. Mas por volta das 4h30 da manhã seguinte, o alerta tático foi suspenso, e todo aquele enorme esforço não resultou em absolutamente nada, nenhum sinal dela, nenhum vestígio de evidência, nem sequer uma direção clara para seguir. Eles foram de porta em porta por todo o bairro, e é aqui que para de parecer o caso de uma criança desaparecida que vai aparecer de manhã e começa a aparecer algo bem mais sombrio porque ninguém tinha visto nada, e é pior do que isso. É realmente pior, porque ninguém sequer tinha visto ela. Quero que você pense nisso por um instante. Do ponto de vista dos detetives, havia uma menina de 6 anos com uma camisa rosa brilhante. No meio de uma tarde ensolarada, em uma rua cheia de gente, você pode ir bater na porta e perguntar, e de todas essas pessoas, nenhuma consegue te dizer que viu ela. Não brincando, não andando pela calçada, não saindo com ninguém, nada. Esse nada, essa completa ausência de testemunhas, mostrou aos investigadores com o que realmente lidavam. Porque uma criança de 6 anos não simplesmente desaparece no ar e ela não foge de 100 policiais e do FBI. Quando há tanta luz do dia, tantos olhos atentos e uma camisa tão chamativa, mas nada é encontrado, só resta crer que ela nunca se afastou por conta própria. Alguém a levou, silenciosamente, bem à vista de todos, no meio do dia, com os irmãos dela a poucos metros à frente e todo o bairro ali por perto, e ninguém viu acontecer. Então, quase imediatamente, o caso esfriou. Por mais de 10 anos, não houve absolutamente nada. Nenhuma pista, nenhum avistamento, nenhum pedido de resgate, nenhuma resposta para nada, e a investigação simplesmente parou. E a história sumiu silenciosamente do noticiário como essas histórias costumam fazer. Com o tempo, parecia que nada daquilo tinha acontecido, como se nunca tivesse existido uma garotinha ali. Então, em agosto de 2005 do nada, o nome de Crystal voltou às notícias nacionais. A polícia recebeu uma denúncia e agiu rapidamente, e a casa no centro de tudo ficava bem em frente à casa do pai dela. A denúncia veio de um vizinho que relatou ter visto, pouco após o desaparecimento de Crystal, o dono da casa enterrar algo na propriedade, acreditando na época que era apenas um animal. Os investigadores revistaram a casa, inclusive o vão sob a casa, enquanto família e vizinhos aguardavam do lado de fora. 11 anos sem saber, pesando sobre aquela casa do outro lado da rua, e então veio a notícia de que haviam encontrado restos mortais, e todos se prepararam para o pior. Porque tinha que ser isso, essa era a resposta depois de 11 longos anos, mas não era. Os restos não eram humanos, acabaram sendo ossos de animais, exatamente como aquele vizinho tinha dito todos aqueles anos atrás. E assim, tudo desmoronou nas mãos de todos, e aquela família estava de volta ao ponto de partida, não mais perto de Crystal do que estavam na tarde em que ela desapareceu daquela rua. Alguém sabe o que houve na Avenida Brinkhurst? Alguém sempre soube, e se esse alguém for você, ou se você já ouviu sequer um sussurro sobre uma garotinha chamada Crystal Ann Tymick, a família dela não é difícil de encontrar, e nem o Departamento de Polícia de Los Angeles. Depois de 30 anos, o mínimo que essa família merece é a verdade. Número 2. Patrick McDermott. Um homem embarca em um barco de pesca com outras 22 pessoas. 5 dias depois, ele está desaparecido.
O barco se chama Freedom e na noite de 30 de junho de 2005, ele parte da costa do sul da Califórnia, com destino à ilha de San Clemente, uma longa viagem pelo Pacífico. 23 pessoas estão a bordo. Por todos os relatos, a viagem foi completamente rotineira. Eles saem, pescam, dão a volta, retornam e atracam no cais exatamente no horário previsto. Todos pegam seus equipamentos, descem pelo cais e vão para casa. Não há tempestade em nenhum momento da história, nenhum chamado de emergência, nenhum grito, nenhuma comoção, nenhum relato de homem ao mar, apenas uma pescaria comum voltando de uma viagem comum. Exceto que uma dessas 23 pessoas entra naquele barco e até onde alguém conseguiu provar, nunca mais é vista novamente. O homem que não retornou para casa é Patrick McDermott. E antes de eu entrar no que a busca revelou, e ela realmente revelou algumas coisas bem estranhas, você deveria saber um pouco sobre quem ele era. Patrick nasceu na Coreia do Sul. Aos 2 anos, uma família americana o adotou e o levou para os Estados Unidos, onde cresceu. Quando adulto, trabalhou no cinema atrás das câmeras, primeiro como operador e depois como gaffer, responsável pela iluminação. Ele nunca trabalhou nos grandes sucessos de bilheteria. Os filmes que você conheceria pelo nome eram, na maioria, produções menores e independentes, e foi através desse trabalho no cinema que ele teve contato com o mundo das celebridades, e foi assim que ele conheceu alguém que você provavelmente já ouviu falar, Olivia Newton-John, a atriz principal de Grease. Os dois começaram a namorar em 1996 entre idas e vindas, e esse relacionamento durou quase 10 anos, e pelo que mostram todas as fotos que existem dos dois juntos, eles eram felizes. Você os via em eventos de mãos dadas, sempre sorrindo, o pacote completo. Patrick até chegou a ir à TV em certo momento e falou sobre ela. E ele disse que, se mais pessoas fossem um pouco como ela, o mundo seria melhor, mas as fotos não mostram isso para você. Patrick tinha problemas financeiros. Em 2000, Patrick pediu falência com dívida de cerca de $31 mil. Ele também devia pensão alimentícia de $800 mensais à ex-esposa Yvette, conforme ordem judicial. Ele ainda faz trabalhos de iluminação, mas quase todos são pequenos e independentes, e o que ganha mal cobre suas dívidas. Então é assim que Patrick está no verão de 2005 atrasado com tudo, trabalhando de bico em bico, sem nenhuma saída real que alguém pudesse enxergar. Depois veio aquela viagem de pesca no Freedom que, como disse, deu tudo certo. O barco volta, todo mundo vai embora, e por cerca de uma semana, a vida segue normalmente até que Patrick perde uma visita com o filho. Ele tinha anotado no calendário. Ele deveria estar lá, e não aparece. E ele não liga. E isso é tão fora do normal que Yvette percebe na hora que tem algo errado. Porque esse é um cara cheio de problemas financeiros e pessoais, claro, mas faltar com o próprio filho não é do feitio do Patrick. Ela aciona as autoridades e registra o desaparecimento. Esse boletim faz alguém retornar ao barco e a polícia passa a interrogar a tripulação. E em algum momento dessa conversa, descobrem que havia itens deixados no convés do Freedom, coisas pessoais simplesmente largadas lá. E quando eles verificam tudo, cada item pertence a Patrick, então a guarda costeira entra em ação e começa a procurar. E a suposição imediata é a mais óbvia e sombria, que Patrick caiu do barco em algum lugar naquele mar e se afogou. Possibilidade de crime é descartada quase imediatamente. Mais 22 testemunhas confirmarão isso. Então, o que resta para os investigadores é uma suposição, e é uma suposição terrível de se ter, se Patrick caiu do barco por acidente ou se foi intencional. E tem um detalhe que, quando li pela primeira vez, me fez parar. O motivo de ninguém perceber que Patrick sumiu por quase uma semana. Quando o Freedom retornou ao cais à noite, a tripulação não contou as pessoas. Ninguém contou as pessoas, então um barco chegou, cerca de 20 pegaram seus equipamentos, saíram no escuro, entraram nos carros e foram para casa. E nenhum deles, nem uma única pessoa, olhou ao redor e pensou: espera aí, não éramos mais do que isso quando saímos? Um mês após o desaparecimento de Patrick, o caso ganha destaque nacional. Com a cobertura nos noticiários, as linhas de denúncia lotam e ligações chegam quase diariamente. Pessoas jurando de pés juntos que o viram, e a maioria desses supostos avistamentos é no México. Um deles diz que ele está morando em um iate na costa de Acapulco. Outro diz que ele está em uma cidadezinha chamada Sayulita. Mas toda vez que alguém realmente investigava uma dessas histórias, tudo desmoronava, sem comprovação, ou era simplesmente um caso de identidade trocada, alguém que só parecia um pouco com ele.
E é aqui que um detetive particular chamado Philip Klein entra em toda essa história, e Klein chega a uma teoria, e é uma grande teoria. Klein não acha que Patrick tenha se afogado. Klein acha que Patrick forjou tudo, encenou a própria morte, e o motivo, segundo Klein explicou, era dinheiro, especificamente uma apólice de seguro de vida no valor de $100 mil que seria paga ao filho de Patrick. E veja, considerando o quanto Patrick estava afundado em dívidas, dá para entender por que alguém poderia chegar a essa conclusão, mas nada disso jamais foi provado, nenhuma parte disso. Era a teoria de Klein, dele e de mais ninguém, e nenhuma evidência real jamais apareceu de que Patrick tenha forjado qualquer coisa. E, na verdade, cerca de 1 ano se passa, e a guarda costeira divulga um comunicado dizendo que terminou. Eles não estão mais investigando ativamente. Eles disseram que não encontraram evidências de que o desaparecimento foi criminoso, nem de que foi intencional, nem de que foi acidental, nem de que foi fraude, o que, quando você coloca tudo na mesa, cobre praticamente todas as possibilidades que existem. Toda a explicação que alguém pudesse imaginar. A guarda costeira já tinha seguido por esse caminho e nenhuma delas levou a lugar algum. Acho que o pior dessa história veio depois, pois o caso de Patrick deixou de ser apenas desaparecimento e virou algo que todos queriam resolver com ou sem evidências. Um homem sumiu, desaparece, ninguém sabe por quê, e nesse vazio surge todo o resto. Boatos, avistamentos, teorias, manchetes, pessoas afirmando ter certeza onde não havia nenhuma. Quando um tabloide australiano começou a publicar fotos de um casal canadense completamente sem relação com o caso e apresentá-las como prova de que Patrick estava vivo no México, a verdade quase já não parecia importar mais. A história tinha se tornado maior do que os fatos, mas para as pessoas que realmente conheciam Patrick, nunca houve um desfecho. Sem confirmação de afogamento, prova de recomeço em outro lugar ou resposta definitiva, só anos de desconhecidos insistindo saber o que houve quando ninguém sabia. Um homem embarca em um barco de pesca com outras 22 pessoas, o barco volta, mas ele não. Número 1, Heidi Plank. É a noite de 17 de outubro de 2021 e uma mulher chamada Heidi Plank está nas arquibancadas assistindo ao jogo de futebol do filho. Sentada ao lado do ex-marido, quando, em algum momento perto do intervalo, ela de repente se levanta, diz a todos que precisa ir e sua família nunca mais a vê. O filho dela é tudo para ela, ele é a prioridade máxima na vida dela. Só o fato de ela estar naquelas arquibancadas numa noite de semana, com aula no dia seguinte, já mostra que ela não iria embora cedo. Então, quando ela se levanta e desaparece na escuridão, no meio do jogo do filho, as pessoas que a conhecem sentem que tem algo estranho nisso. O ex-marido dela é um cara chamado Jim. Os dois se separaram há anos, mas nunca deixaram de ser uma equipe. Eles dividem a guarda do filho, saem juntos para passeios, conversam o tempo todo. Então, Jim está bem ali ao lado dela no jogo, e ele estava observando ela a noite toda, porque ela parecia distraída, parecia chateada, angustiada. Então, em algum momento, Jim se inclina e pergunta se ela está bem, e ela diz que está tudo bem, só está sob muita pressão no trabalho. E então chega o intervalo, e ela desaparece, o jogo termina, o time do filho deles vence, e depois que acaba, Heidi manda uma mensagem para o filho parabenizando-o pela vitória. Essa mensagem é a última coisa que alguém ouve dela. Heidi construiu para si uma vida boa e confortável. Ela era controladora financeira em uma consultoria de investimentos, garantindo renda estável para ela e o filho, mas já enfrentou momentos difíceis. Em 2015, ela passou por uma espécie de colapso mental, mas procurou ajuda profissional. Teve o apoio da família e do Jim e conseguiu superar essa fase. Mas havia algo pairando sobre Heidi nas últimas semanas, e isso é importante. Quando o mundo entra nos anos 2020, a empresa onde Heidi trabalha se envolve em uma grande polêmica. Há uma investigação federal em andamento e o que se fala é fraude, algo em torno de $43 milhões. E de acordo com o que Jim depois conta à polícia, Heidi estava com medo. Ela conversou bastante com ele sobre a situação financeira da empresa. E o que ela realmente temia era que seu próprio nome pudesse, de alguma forma, aparecer nessa investigação federal ligada a acusações de fraude. Então, voltando àquele fim de semana, Heidi sai do campo e, em seguida, simplesmente fica em silêncio. Jim envia mensagens nos dias seguintes, sem resposta. Ele fica mais preocupado, mas tenta se acalmar, dizendo a si mesmo que ela só está ocupada. O telefone dele toca. É o filho ligando da escola porque Heidi não apareceu para buscá-lo e agora ele também não consegue falar com ela. Nesse momento, Jim percebe que algo está muito errado. Ele chama a polícia e relata o desaparecimento de Heidi.
Agora, quando Jim senta com os investigadores, ele conta tudo: o estresse no trabalho, o caso federal, o medo dela de que o nome dela fosse aparecer na investigação. Há um detalhe que não sai da minha cabeça. Pouco depois que Heidi desaparece, um dos chefes dela aparece na casa dela, flagrado bem ali pela câmera na porta da frente. Então Jim começa a desconfiar. Ele começa a suspeitar que talvez, só talvez, a empresa tenha tido algum envolvimento no desaparecimento da Heidi. Preciso ter cuidado com você aqui, pois essa parte é importante e não vou exagerar. É o instinto de um homem assustado falando. Não há qualquer evidência de que a empresa esteve envolvida no que aconteceu com ela, mas é aí que a situação fica estranha. Jim consegue pegar o celular da Heidi e ele volta nas mensagens dela e encontra mensagens de uma mulher que ele nunca ouviu falar, uma mulher que mora em um prédio de apartamentos no centro de Los Angeles. Essa desconhecida está mandando mensagens para a Heidi porque encontrou seu cachorro, Seven, sozinho no 28º andar desse prédio no centro. Pense nessa cena por um instante. O cachorro da Heidi, sozinho, 28 andares acima do chão, em algum prédio de luxo onde nem a própria família da Heidi sabia que ela já tinha estado. A polícia segue essa pista, o cachorro, o prédio, e vai até lá. E essa é a parte que, quanto mais você pensa sobre isso, pior fica. Porque o LAPD chega ao prédio e solicita entrada. Eles pedem para ver as imagens das câmeras de segurança, mas, surpreendentemente, os responsáveis pelo prédio simplesmente se recusam a deixá-los entrar. Recusam totalmente. Pense no que isso significa. Há uma mulher desaparecida. A polícia está no seu saguão pedindo ajuda para encontrá-la, e a resposta é não. É preciso um mandado de busca. O Departamento de Polícia de Los Angeles precisa ir até um juiz e voltar com uma ordem judicial antes que a equipe do prédio finalmente ceda e permita que os investigadores façam a busca. E quando eles finalmente acessam as imagens, lá está ela. Heidi entra no prédio às 6h22 na noite do jogo de futebol, a mesma noite em que ela saiu no intervalo. E acontece que havia uma festa acontecendo no prédio naquela noite. Então, a polícia revistou o local e as pessoas viram eles levando coisas para fora, documentos, outros objetos que ninguém consegue identificar de fora, mas obviamente evidências ligadas a Heidi. E até hoje o público ainda não sabe. O que eles encontraram lá, mas não muito tempo depois dessa busca, o Departamento de Polícia de Los Angeles faz uma declaração dizendo que as evidências coletadas indicam que Heidi não sobreviveu ao tempo que passou naquela festa. Ela entrou naquele prédio às 6h22 e a polícia acredita que ela nunca saiu de lá. E a partir desse momento, toda a busca muda de forma porque agora eles não estão mais procurando por uma mulher desaparecida. Eles estão procurando pelo corpo dela. O Departamento de Polícia de Los Angeles inicia uma grande operação em um lugar chamado Aterro Sanitário de Chiquita Canyon, centenas de acres de lixo, e em algum lugar ali, eles acham que está Heidi. Então eles procuram e não encontram nada, e depois, muito tempo depois, e por razões completamente diferentes, o mesmo aterro sanitário é fechado definitivamente. Após uma reação química nas profundezas do local, todo aquele lixo começa a liberar gás tóxico no ar e torna o lugar inteiro perigoso demais, até para se colocar os pés lá. Então, se Heidi está em algum lugar naquele solo, aquele solo agora está selado permanentemente. Então, lembra daquele medo que a Heidi tinha? Lembra como ela passou as últimas semanas apavorada com a chance do nome dela surgir em um caso de fraude de 43 milhões de dólares? Bem, a pista que os investigadores acabam seguindo, na verdade, não tem quase nada a ver com aquela fraude. O que acaba sendo é um jogo de cartas. Em julho de 2025, uma investigação totalmente separada traz uma revelação bombástica. Os investigadores indiciam um grupo de pessoas naquele mês por comandar uma operação ilegal de jogos de cartas. Enquanto investigam a quadrilha, surgem conexões entre membros do crime organizado e Heidi, e então tudo faz sentido. Aquele prédio no centro, onde a administração fechou a porta para o Departamento de Polícia de Los Angeles. O prédio era conhecido por jogos de cartas de alto risco, inclusive no apartamento onde ocorreu a festa na noite do desaparecimento de Heidi. De acordo com os investigadores, Heidi ou sentou-se para jogar em um jogo de cartas marcado para aquela noite, ou ela simplesmente estava presente. A polícia agora afirma haver forte suspeita de que uma ou mais pessoas do grupo estejam envolvidas no ocorrido com Heidi. Ou escondem o que sabem sobre isso, ou se recusam a falar, o que nos leva à última peça. A teoria a qual os investigadores continuam voltando, aquela baseada no que quer que eles tenham encontrado naquele apartamento. Eles acreditam que no meio daquele jogo de cartas, Heidi teve algum tipo de problema médico.
E eles acreditam que, em uma sala cheia de pessoas, com uma crise acontecendo bem na frente delas, nenhuma pessoa pegou o telefone e ligou para o 911. E o motivo mais provável, segundo os investigadores, para ninguém ter feito a ligação, é que isso significaria que a polícia viria e toda a operação ilegal seria exposta. Então, a teoria, o que os investigadores acreditam que aconteceu, é que em vez de tentar salvá-la, as pessoas naquela sala decidiram que Heidi era um problema a ser eliminado, que ela era, no fim das contas, apenas algo a ser descartado e esquecido. Um juiz declarou Heidi legalmente morta em 2023. A data de falecimento nesse registro é a mesma noite, a noite em que ela entrou no prédio e nunca mais saiu. O corpo dela nunca foi encontrado. Essas são todas as histórias deste episódio. Se algum desses casos te marcou, o próximo episódio já está na sua tela agora. Toque nele antes de sair. E se você está ouvindo em uma plataforma de podcast, o próximo episódio já está na fila logo após este. Obrigado por ouvir o podcast do Tio. Mesma voz, pesadelo diferente. Te vejo no próximo.